Primeiro, eu acho que mudou a geração das pessoas que estão hoje definindo cargos importantes e tomando decisões. Eu acho que são pessoas que têm uma relação mais próxima, né, com esse tempo que a gente está vivendo de mudanças muito grandes. Então, eu sempre acho que são pessoas que fazem essas mudanças, né? E as marcas estão rejuvenescendo, acho que tem muita pressão social. E isso não é um movimento ingênuo, é um movimento que tem a ver com uma ligação com essa nova mudança de dinâmicas e de valores que são colocados por novas gerações que estão se posicionando de uma forma diferente. Algumas marcas, marcas mais de vanguarda, marcas já antigas e de vanguarda, ou marcas novas, empresas novas que já nasceram nesse contexto, nessa mudança de era, estão mais atentas para esse novo cidadão, esse cidadão empoderado, esse consumidor que não tem só o papel de consumidor, ele é consumidor, ele é ativista, ele é membro de uma ONG, ele é acionista daquela empresa e ele não aceita mais tudo passivamente, porque agora ele tem poder, ele tem o poder da mídia, ele tem poder de gerar conteúdo e disseminar esse conteúdo. Com isso, mais empoderado, ele consegue cobrar mais das empresas. Então tem sempre essa relação de quem são os nossos consumidores hoje, quem serão os nossos consumidores no futuro, né? E quais são as questões valores, crenças, princípios que estão sendo colocados na mesa e que estão dentro da natureza de cada corporação e também na cabeça das pessoas que na hora sentam numa mesa e tomam decisões diariamente. O risco é você fazer algo que seja ingênuo e ao mesmo tempo oportunista, no sentido de você não analisar corretamente essas dinâmicas culturais e aí você ter uma série de comunicações que a gente chama de comunicação fake, né? Que é aquela comunicação que as pessoas sabem que ela não é originada numa verdade corporativa, que a gente consiga sentir que isso está no coração, na natureza do negócio. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Por um lado, os benefícios que eu já comentei um pouco sobre eles é de efetivamente estar mais conectados com os cidadãos, com os consumidores dessa nossa época. Fora isso, um benefício de valor intangível para a marca, de uma marca que se posiciona, de uma marca que está interessada nos seus stakeholders, nos seus públicos e não simplesmente nos seus acionistas, que são importantes, que são stakeholders importantes, é um público importante, mas não é só. Então, o grande benefício, isso já está mais do que provado em diversas dimensões, é que isso efetivamente traz mais valor para a marca. A Cisco resolveu fazer um escritório na faixa de Gaza, onde você tem duas entradas diferentes, né? Você tem palestinos e israelenses desenvolvendo plataformas de tecnologia juntos e isso exigiu, primeiro, muita coragem de uma empresa de tecnologia de se colocar dessa forma e tem as empresas, as marcas que hoje estão fazendo boas campanhas. Assim, eu posso dar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola ela fez uma campanha anti-bullying que foi gravada no Brasil chamada SMS, que é uma campanha que aborda de uma forma super poética um menino que tem uma faixa etária de 13 e 14 anos e ele é um menino homossexual e eles tratam isso de uma forma super delicada, bonita. Agora com a campanha anti-Trump que eles estão fizeram no Super Bowl, né? E fizeram uma ativação muito bacana com as latinhas com nomes de famílias hispânicas e gravaram em torno disso. Então, acho que é uma marca que tem se comprometido com algumas questões interessantes. E no Brasil, o Boticário. Eu acho que teve uma coragem muito grande, alguns anos atrás, de fazer a primeira campanha de Dia dos Namorados com uma diversidade muito grande. E aí deu uma sequência. A Avon, mais recentemente, com uma campanha de BB Cream, falando com Lineker e vários drags e trans. Então, eu acho que são marcas que têm tido a coragem de colocar na rua questões que são relevantes e se reposicionar. E eu te dou um exemplo muito simples, muito singelo, que foi aquela estátua que foi colocada na frente do touro de Wall Street, que é a menina desafiadora, numa tradução livre para o português, uma estátua de bronze de uma pequena menina que foi colocada no Dia Internacional da Mulher, na frente do touro de Wall Street,
para significar o empoderamento feminino, para lembrar, para gerar um awareness sobre as questões femininas. Muito mais do que uma simples estátua é quem está por trás dessa ação. Quem está por trás dessa ação não é uma empresa, mas sim um fundo de investimentos americano que não só colocou a estátua lá, como mandou uma carta para todas aquelas empresas nas quais esse fundo investe, exigindo que no médio prazo todas essas empresas tenham mulheres nos seus conselhos. Não porque eles são um ONG, não, eles são um fundo de investimento, mas eles já têm muitos dados para provar que um conselho de administração mais diverso, e aí a gente está falando só de diversidade de gênero, uma das diversidades, mas eles já conseguem provar que conselhos mais diversos, com mais mulheres, levam a empresas mais lucrativas, com mais resultado. Outro bom exemplo nacional que conseguiu fazer essa virada, está conseguindo pelo menos, mas a gente vai precisar ver a consistência e a profundidade das ações na questão de diversidade, é a Skol. A Skol já teve anúncios duramente atacados por grupos de feministas, grupos de direitos de minorias, quando realmente fez ações de comunicação, e aí eu não estou nem falando de abraçar uma causa, eram basicamente ações de comunicação desastrosas sob esse ponto de vista. Quando você olha hoje as ações de comunicação da Skol, falando de diversidade, quando você vê os spots de TV e etc., você nota claramente um deslocamento da marca para esse campo mais diverso, de entender mais as demandas da sociedade e conseguir traduzir isso em comunicação. Alguns anos atrás, a LG fez uma campanha publicitária, isso já tem alguns anos, que eles estavam lançando uma nova marca de uma TV de plasma, né? E aí fizeram uma campanha que tinha um casal e a mulher estava na frente da televisão e ele estava tentando desviar com o controle remoto para ver o jogo que estava atrás. E essa campanha gerou uma reação contrária muito grande. Eu lembro que na época a Miriam Leitão fez uma coluna enorme dizendo não comprem TV LG. Então foi um momento, eu acho que foi um momento de virada que as pessoas não prestavam tanta atenção nesse tipo de narrativa que as campanhas estavam colocando no jogo, mas já tinha uma maturidade muito grande e aí se polarizou com colunistas e formadores de opinião importantes, um posicionamento de dizer isso é machista e as mulheres não devem comprar essa TV. E aí depois eles tiveram que fazer uma espécie de meia-culpa. A Pepsi, já num caso clássico de uma campanha, é simplesmente uma campanha de uma manifestação, ou seja, imitando uma manifestação com a Kendall Jenner. O que a Pepsi faz no campo do ativismo? Quais movimentos a Pepsi apoia? Quais mecanismos de facilitação para que as pessoas se manifestem a Pepsi apoia? Fica falso, o público vê isso, sabe disso. O Google está aí, basta uma googada. A Pepsi se retratou muito rapidamente, tão forte foi a pressão nesse sentido, desse tipo de pergunta. Mas por que uma manifestação? O que vocês fazem efetivamente para isso? E não é que a Pepsi não tenha vários projetos de responsabilidade social e etc. Não é isso. É tentar abraçar uma causa sem efetivamente aquela causa estar na sua estratégia, em todas as suas ações. A gente tem esse caso clássico. E Dove, que também tem um posicionamento bacana, ficou aí, só não foi mais original na questão das diversas belezas, porque a Natura, desde a década de 80, já falava de uma mulher bonita de verdade, de vários tipos de beleza, de tirar os estereótipos da beleza. A Dove se apropriou disso também em nível global, foi muito feliz em várias campanhas, porque advogava por essa questão, mas foi infeliz em uma ação de criar, se não me engano, 7 embalagens diferentes que corresponderiam a 7 tipos físicos de mulheres. Foi tamanho, de novo, a gritaria ou a pressão com relação à marca Dove, porque não existem só aqueles tipos
de mulheres, porque ela estava reforçando, inclusive, estereótipos de que as mulheres precisavam se encaixar em algum padrão, esquecendo daquele insight criativo e de posicionamento que eles já tinham desde antes, que a beleza não tem padrão. Se não tem padrão, por que faz 7 padrões? E foi duramente atacada por isso, teve que voltar atrás e pedir desculpa, que é também um sintoma da nossa época. As empresas não mais se encapsulam, não ficam mais ou mantêm ali aquela propaganda, ou aquela ação, aquela comunicação que antigamente falava, bom, já está pronta, já está na rua, vamos manter. Hoje, mesmo as empresas que têm mais experiência, que já estão abraçando causas, etc., quando erram, quando se equivocam, tem que reconhecer o erro e tem que consertar.